e eu escolher especificamente umas botas que eu tinha uma sola muito grande e dura, porque sabia que me iam palpar o rabo e aquelas eram as botas que doíam mais nas pernas dos rapazes. Alô, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Esta sou eu e este é o Ricardo, o meu namorado. Nós fizemos uma introdução demasiado longa, portanto eu vou resumir isto, ok? Nos últimos anos eu tenho pesquisado muito sobre machismo e feminismo e partilhado isso com o Ricardo também. Por isso, ele achou que seria uma boa ideia falar sobre o machismo institucional num vídeo e é isso que vamos fazer. Para quem não sabe o que é machismo institucional, eu vou tentar explicar de uma forma bem simples. Basicamente é o machismo invisível, aquele presente em expressões de fala, em comportamentos que nós temos e que a maioria de nós nem dá por isso. Está extremamente enraizado na nossa sociedade e por isso é difícil detectá-lo e combatê-lo. Pronto, acho que assim já conseguiram perceber minimamente e com isto mais esclarecido, vamos então começar a conversa. Eu acho que já toda a gente, incluindo homens e mulheres, já conseguem perceber facilmente aqueles casos de machismo completamente óbvio, de violações, assédios e coisas assim do género, mas há muito do machismo que está em coisas muito simples que nós dizemos e fazemos, ou mesmo coisas que acreditamos e temos como objetivos de vida. Sim, incutidos mesmo na sociedade, de forma invisível. Sim, porque é uma coisa que já está tão enraizada que muitas das vezes nós temos atitudes ou dizemos expressões que até possam vir na brincadeira, mas que a raiz daquilo vem do machismo e acaba por perpetuar uma ideia de que ser mulher ou ter comportamentos femininos ou esse tipo de coisa já é uma coisa menos boa. Então o Ricardo teve a bela ideia de falar sobre isso e eu acho que é um tipo de conversa que é muito importante ter e felizmente nós temos muito esse tipo de conversas para perceber, primeiro para os homens perceberem que as mulheres não são umas exageradas e para as mulheres também perceberem que nem todos os homens são monstros que não acreditam ou que inferiorizam as mulheres, que muitas das vezes talvez o façam de forma inconsciente e sem ter esse objetivo. Sim, eu acredito que a maior parte dos homens, quando é machista, é mesmo de forma porque cresceu nesse percebe? Sim. Tipo, através de piadas, através de A forma como raparigas e rapazes são educadas é completamente diferente. Somos educados bem de forma separadas. Portanto, a minha ideia para hoje, para tornar isto assim um bocadinho mais interessante e para termos fio condutor para a conversa, é mesmo eu ir nomeando e dizendo várias frases ou situações específicas em que existe este machismo institucional e falarmos um bocadinho sobre isso. Se tu estavas alerta para esse tipo de coisas, se não, e falarmos um bocado. O Ricardo não viu as situações que eu coloquei aqui, portanto vai ser uma primeira impressão. Uma das coisas que mais acontece, por acaso a mim especificamente nunca aconteceu, mas eu sei que é das coisas mais comuns de acontecer, é por exemplo, irmos os dois a uma discoteca, depois de estar para lá dançar, não sei o quê, chega um rapaz e começa a meter-se comigo. E depois tu aproximas-te naquela de dizer que eu sou tua namorada e o rapaz de repente pede desculpa a ti e não a mim. Ok. Isso acontece muito, tipo, os rapazes vêm, assediam as raparigas, normalmente sem elas quererem, e quando percebem que essa rapariga é comprometida, pedem desculpa, mas pedem ao namorado e não à rapariga em questão. What? Isso acontece? Muito. Uau! Mas eu tenho pleno, já aconteceu muito com muitas amigas minhas falarem-me e contarem-me. E quando há assim situações em que pedem testemunhos de várias mulheres acerca do assédio, é das situações mais comuns delas retratarem. Não estava à espera dessa, ok. Pois a questão é esta, é que é normal este machismo estar assim incutido e os rapazes nem sequer terem noção, porque como vocês não passam por isso, é difícil identificarem se até acreditarem, até terem uma pessoa de confiança. E até acredito que essas pessoas até façam isso de forma pura. Sim, não é do vou género, pedir desculpa. Aí agora eu estou-me a cagar para esta gaja, ela não vale nada, vou pedir desculpa ao gajo. É uma cena tão... E o problema é esse, é estar tão enraizado a questão de, ok, o problema de eu estar a assediar esta rapariga é para com ela e não para com ele. É como se ela tivesse um dono, então vou pedir desculpa ao dono. A mulher é propriedade do seu homem, seja marido ou namorado. Sim. E pronto, uma situação que nunca tinha passado pela cabeça. Nunca me tinha passado pela cabeça, tipo, pensava que ia dizer outra coisa completamente diferente. Esta é daquelas mais óbvias e isto já falámos várias vezes, mas aquela questão de, normalmente, não é só com crianças, mas os rapazes fazerem qualquer coisa, ou imagina uma corrida e correm mais devagar e há sempre alguém que comenta: epá, corre como deve ser, pareces uma menininha. A questão de ser menina é fazer as coisas menos bem
ter menos jeito. Especialmente, eu acho que isto acontece mais No em desporto. questões de Sim. físico ou de coragem. Isso também existe. Eu já falei várias vezes aqui no canal daquela expressão de tens bué de medo, tu és um coninhas, como se a cena de ser mulher está diretamente ligado ao facto de nós termos medo de tudo, sermos frágeis, não conseguimos fazer bem esse tipo de coisa. Eu joguei futebol sala durante uns anos e sim, tipo, uma pessoa que cresce no balneário a ouvir sempre essas coisas. E na altura Não vês mal. nunca tinha-se pensado sobre isso. E estás a comprar com uma mulher, é tipo inferior, era tipo mais uma forma de gozar com o outro do que propriamente ofender. Passa a ser as uma mulheres. expressão de fala e não uma ofensa propriamente. Quer dizer, acaba de ser uma ofensa, mas tu não conectas diretamente ao sexo feminino. Sim, exato. Mas eu lembro-me de sempre ter ouvido essa expressão e de ficar sempre tipo, mas porquê? Eu sendo uma menininha, no verdadeiro Sim. sentido da palavra, Eu só me apercebi disso muito mais tarde. tipo, porque é que utilizam o facto de ser menina como uma ofensa? E isso é em várias questões. Eu acho que hoje em dia- Mesmo com o facto de usar o cor-de-rosa. Primeiro vem logo daquela cena que para mim é estúpida, do cor-de-rosa ter de ser obrigatoriamente para menina e o azul para menino. Mas depois é o porquê que ser menina e o porquê que ser feminino é uma coisa má, é uma ofensa. Essa parte dos bebés acho que é uma questão de marketing, acho que já tipo as empresas apoderaram-se desse machismo. Sim, e mas feminismo agora já não tanto, mas Sim. eu lembro-me há uns anos, quando se começou a ver esporadicamente homens que utilizavam ou polos ou camisetas com um tom mais rosado, eu lembro-me de olhar para aquilo e achar muito estranho. E ainda há muita gente que Acho que isso tem a ver goza com psicologia isso. das cores, né? Tipo, associa-se o rosa à fragilidade, como Sim, mas porque a mulher está. Sim, mas porquê é que se associa à fragilidade da mulher? Porque, Essa é que é a verdadeira questão. porque lá está, por isso estávamos a falar de haver este Yeah. machismo na sociedade. E porque é que ser frágil e ser feminino é sempre uma coisa pior do que ser machão e insensível. Acho que não é justo comparar o desporto masculino ao desporto feminino, porque os homens tiveram o privilégio de fazer desporto há, imaginemos, no futebol, 100 anos. Sim. As mulheres, se calhar, só fazem futebol há Sim, 20 anos. Isso acontece em Então é tudo. normal que o futebol feminino seja mais fraco, mas é porque a evolução do desporto em si é menor. É a mesma coisa que vês o futebol de agora com o futebol jogado em 1920. Também vais dizer que o de 1920 é fraquinho. Sim. Tu não podes pedir a alguém que foi proibido durante muitos anos a fazer uma coisa que de repente, em 10 anos ou 15 anos de modalidade, de repente Esteja no faz mesmo nível. Como as mulheres entraram no mercado de trabalho muito depois, é como se nós começássemos uma corrida e vocês estão na linha da partida e nós estamos 50 metros atrás. Então, não porque não conseguimos fazer as coisas, mas porque ao longo da história nos deram menos oportunidades. Exato. Isso acontece tanto no futebol como no cinema. Sim. Só agora começam a aparecer realmente realizadoras com mais nome e mais peso e com mais notoriedade, quando se calhar, eu não sei porque não estava tão atenta, mas tu se calhar consegues responder isso melhor, se calhar há 10, 15 anos quase não só ouvia falar de realizadoras. Outra questão também é muito interessante e é uma das coisas que mais apontam como negativo para as mulheres em geral, é o facto de toda a gente dizer que as raparigas são muito más umas para as outras. O que eu concordo em grande parte, mas eu gostava muito de falar sobre porque é que tu achas, se achas que isso é verdade e se sim, porque é que achas que nós somos assim? Eu acho que as raparigas não são assim, acho que as raparigas são educadas a ser assim. Acho que é aquela questão de. Acho eu, isto é pelo menos como eu vejo. Acho que é aquela questão dos filmes, acho que tudo vem da infância, mas aquela questão da infância de tipo teres que arranjar um homem para poderes vingar na vida. Hoje em dia já é, acho que é uma coisa. Sim, mas isto que já vai hoje em dia felizmente eu. está melhor, mas existem marcas em nós Sim, disso. Antigamente era mais notório, sem dúvida. Hoje em dia é só resquícios disso. Tinhas que ser a menina, a rapariga mais bonita da tua vida para o homem mais poderoso ou mais rico te escolher a ti, porque era a única forma que as mulheres tinham de ter uma boa vida, porque elas não podiam trabalhar. Ou seja, se elas não podiam trabalhar para ganhar dinheiro e não se conseguissem casar com homens com algum dinheiro, elas iriam ser pobres a vida toda sem a oportunidade de alterar isso. Então nós, desde o início dos tempos, que fomos criadas, formatadas para isso, para não existirmos
suficientes para nós próprias. Vivemos sempre em função de outras pessoas e acho também é por isso que ainda acontece muito quando há uma rapariga qualquer que está num sítio e está muito arranjada, as pessoas dizem logo, aquela vai tentar arranjar, tipo, nunca se pensa que ela está arranjada ou maquilhada ou penteada só porque gosta. É sempre, aquela vai tentar... Tem sempre um motivo. Exatamente, como se ela não fosse autossuficiente. E eu acho que a questão de normalmente as raparigas serem todas muito mais competitivas entre si, e isso ainda se vê muito hoje. Mas eu acho que entre os rapazes, homens, também existe muita competitividade, só que é diferente o golo, o objetivo. É tipo, para nós existe competitividade no sentido tipo, sou melhor que ele numa coisa que eu gosto, né? Seja artes, futebol, desporto, whatever. Sim, tu queres ser melhor porque queres alcançar isso porque te vai fazer sentir melhor. Sim, teve uma coisa mais egocêntrica. Normalmente as raparigas sentem isso, claro que hoje em dia já há um bocado há exceções, mas normalmente as raparigas querem ser mais bonitas do que as outras raparigas, que é para os rapazes repararem nelas, ou para as outras raparigas perceberem que ela é melhor, ou mais inteligente, ou mais bonita. Está incutida em nós desde sempre uma questão de competitividade e normalmente está associada à nossa forma física, beleza, cabelos, maquilhagens, e eu acho que é por isso que normalmente nós somos mais mazinhas, porque acabamos por ver sempre todas as outras raparigas como competição, adversárias. Outra coisa muito interessante, já sabes que grande parte, eu já te contei imensas histórias sobre assédio quando saio à rua sozinha, e uma coisa que eu acho interessante falar é o porquê de quando eu estou contigo isso nunca acontecer. Ok. Eu agora não sei porquê. É para se dar... Que eu tenho cara de mau? Se calhar. Não, mas eu acho que está muito relacionado com o primeiro ponto que nós falámos. A questão de que os outros homens sentem que têm que respeitar o homem e não invadir a privacidade da sua mulher. Durante a minha vida toda, centenas de vezes fui assediada, sempre sem um homem ao meu lado. Mas és assediada mesmo de forma verbal? Sim. Não é só tipo de olhar? O mais comum é o verbal. Já não tenho vergonha. Eu tinha bem vergonha de ser assim. Eu sinto que a forma de assédio mais comum, e é que nos incomoda mais, porque olhar toda a gente olha. Até eu se calhar às vezes passo um gajo na rua, eu se calhar também olho sem me aperceber e ele se calhar sente-se incomodado. Mas o que é realmente incómodo e às vezes assustador é quando estás a passar e um gajo grita-te cenas porcas ou desnecessárias. E eu acho engraçado, sem graça nenhuma, o facto de a partir do momento em que a rapariga, às vezes até pode ser um amigo ou um irmão, mas sempre que há uma presença masculina, isso reduz drasticamente? Reduz não, é inexistente. Okay. Só me aconteceu, desde que estamos juntos, uma única vez eu estar acompanhada contigo e a ver realmente um homem a meter-se comigo. Mas nunca acontece, e se eu for sozinha é quase certeza absoluta que vai acontecer. Porque existe este respeito inerente de homens para homens, de que, aquela é a gaja dele, eu não me vou meter com ele, que é um desrespeito para ele e não para ela que está a ser assediada. Tens algo a dizer sobre isto? Vergonha? Mas não tinhas noção? Não. Dessa parte de respeito, as coisas acontecem por respeito pelo homem, não. Eu acho que muitas raparigas ou mulheres acabam por nunca se darem ao trabalho realmente de falar com os homens, seja pais, tios, namorados, sobre este assunto, porque acham ou que eles não vão entender ou que eles já sabem, porque como nós vivemos isso desde que existimos, desde que conseguimos andar, que temos que ter, eu lembro-me de estar, sei lá, no 3º, 4º ano e ter uma saia que adorava e na maior parte das vezes eu escolhia não levar aquela saia porque sabia perfeitamente que ia passar o dia todo a levantarem uma saia, ou de ser inverno e eu escolher especificamente umas botas que eu tinha uma sola muito grande e dura porque sabia que me iam apalpar o rabo e aquelas eram as botas que doíam mais nas pernas dos rapazes. Ou seja, desde pequeninas nós somos habituadas a ter que pensar nesse tipo de coisas. Então achamos que é fácil ou que os rapazes têm tanta atenção ou sensibilidade para esses temas e não pensamos que por eles não passarem por isso, nem sequer lhes passa pela cabeça. Nunca me lembro da minha vida tipo, estar a escolher uma roupa porque
por um motivo que não Mas seja acho- só tipo gosto pessoal, ou tipo, e não vou levar porque toda a gente vai gozar comigo, mas isso é tipo mais Sim. genérico, é tipo, ok, não vou levar este chapéu, esta blusa porque é ridícula, mas Pronto, mas com a certeza que has de perguntar a amigas tuas, ou se calhar até à tua mãe, se alguma vez ela teve de ou deixar de usar certos tipos de roupa ou escolher peças de roupa específicas para se proteger, tenho quase a certeza que toda a gente vai dizer que já fez isso pelo menos uma vez na vida. E é triste. E é triste também as pessoas não falarem com isso para os homens estarem alertas e não acharem que nós estamos a exagerar. acho que não preciso falar com eles num sentido de aí, vocês são machistas, é simplesmente Não, tipo, é dizer que isto acontece. é que se alguém simplesmente não nota, porque nunca acontece connosco, nós Sim, não porque estamos- eu noto que quando falo sobre, por exemplo, isso que eu acabei de dizer, a tua reação foi tipo, a sério? Normalmente é sempre essa a reação dos rapazes com quem eu falo sobre isto. Porque eles não fazem ideia e por isso é que se calhar transmitem a ideia de não quererem saber, de serem insensíveis ou serem machistas no verdadeiro sentido da palavra, mas eu não sinto que a maior parte disso venha de um lugar de maldade, vem de um lugar de ignorância, porque Sim. ninguém conhece as coisas pelas quais não passa e é importante partilharmos as experiências por causa disso. O facto de eu ouvir mulheres a contar as histórias delas fez-me lembrar de coisas pelas quais eu já passei e como estava tão habituada na altura, isso para mim era a minha realidade, eu não vi mal ou não vi uma coisa assim tão por aí além naquilo, hoje em dia eu percebo que aquilo era problemático. Por exemplo, nessa altura que eu tinha que escolher as tais botas, era porque eu tinha sempre 2 colegas meus da escola que em todos os intervalos me jogavam ao chão e se punham em cima de mim a fazer movimentos sexuais. E eu lembro-me de uma das vezes a minha avó ter ido pescar-me à escola nessa altura, nesse momento, e eu ter sentido a maior vergonha da minha vida. Eu que estava tipo, não estava ali por querer, estás a ver? Pronto, é este tipo de coisas. E só a partir do momento em que eu comecei a informar-me e a ouvir mais mulheres a falar sobre este tipo de coisas é que percebi esses problemas todos que vêm desde que nós entramos para a escola. Acho que o problema, estavas a dizer, das feministas serem chatas e isso, eu acho que também o maior problema nisso em relação a nós homens é que nós só apanhamos essa realidade por ativistas. Onde é que é chegar é tipo, essa realidade nunca nos é apresentada. Para pessoas reais e Novelas, próximas. telejornais, tipo, nunca nos é apresentado de forma cotidiana, é sempre nos apresentado por ativistas, então Se tipo, para calhar nós é quando tipo, é situações muito mais extremas. exato. Lá está, eu acho que é por isso é que a maior parte dos homens já consegue perceber que violações Sim. ou assédios mesmo, tipo, palparem-te as mamas e não sei o que em público já Ou conseguem tipo, perceber subiu, ou mesmo tipo, que isso isso é está sério. errado. Por mais que às vezes até possam dizer que está errado, mas depois fazem-no sem se aperceber. às Sim, mas eu vezes. já acredito, vamos falar, não acreditamos na maioria dos homens mas de forma positiva. mas como essas situações mais cotidianas não são tão partilhadas como estás a dizer, as pessoas acabam por não ver mal nisso. É tal questão do isso não foi um assédio, foi só um elogio. Mas tipo, esse elogio fez-me encolher, fez-me ter medo, fez-me pensar que provavelmente o gajo estava-me a imaginar nua na cama dele. Agora, se eu não te conhecesse de lado nenhum, estivesse a passar na minha vidinha e tu gritasses, gira, não sei o quê, eu já ia ficar, bem, não conheço este gajo, não sei o que é que ele me pode fazer, ele é maior e mais forte que eu, ficava com medo. Sim, e nós homens pensamos, há muitos que dizem, mas ele está dando um elogio, mas nós não nos pomos na cabeça da mulher em que aquilo poderia ser, tipo, ela pode estar a ter medo naquele momento porque não sabe o que é que nós vamos fazer. Sim, e depois vem E muito depois ficamos também ofendidos da porque ela tipo, não gostou do nosso. Sim. E também- até pode ser sincero o elogio. Sim, a cena é essa, mas é que quando o elogio vem de uma pessoa que nós não conhecemos, e depois a questão física também tem um papel muito grande, porque o facto de vocês serem normalmente muito mais altos, muito mais entroncados e terem mais força, isso assusta-nos, porque nós sabemos que se vocês quiserem fazer alguma coisa, nós não conseguimos ter força suficiente para sair. E muitos dos homens não têm essa noção e por isso é que acham que nós exageramos. Dizem, grande exagero, também têm medo de tudo. Outra coisa que eu quero muito falar, e isto é algo que tu também, infelizmente, fazes parte do problema, mas a culpa não é só tua. Normalmente, eu diria 99% meu dos Deus, casos, O que é que eu fiz? serem as raparigas e as mulheres a fazerem e a saberem fazer tudo em casa. Porque eu lembro-me, embora o Ricardo seja sempre aberto e nós partilhamos tudo das tarefas cá em casa, nós já vivemos 3 anos
há 3 anos juntos e eu continuo a ter de explicar. Fui eu que te ensinei a pôr uma máquina a lavar, fui eu que tive que te ensinar como é que se põe para lavar o chão, esse tipo de coisas que para mim são desde sempre que me ensinaram, e tu, apesar de seres 10 anos mais velho, fui eu que tive de te ensinar quando começámos a morar juntos. E eu lembro-me da minha avó me dizer: tens que aprender a fazer as coisinhas todas bem em casa, porque depois vais ter de ser tu a tratar a casa, quando tiveres um marido e filhos e não sei o quê. Sim. Mesmo eu estando melhor, ainda há isso muito incutido de que é sempre mais relaxado para os rapazes aprender. Tipo, se souber, melhor. Se não souber, também não há de ser assim grande coisa, porque a rapariga que ela há de arranjar há de saber fazer. Não, estou a perceber, acho que é mais o sentido, tipo, não precisas saber, e quando aparecer isso na tua vida, desenrasca-te. Logo has de aprender nessa altura, nunca nos é incutido de infância, tipo... Que é importante saber fazer tudo em casa. É tipo, quando chegar à altura, sim, telefonas e aprendes. Tu não tens a mentalidade que não tens de saber fazer, simplesmente não te ensinaram isso. Sim, nunca tive essa conversa de que a tua avó disse assim, que é tipo, tens que aprender para um futuro, não é? Tipo, quando chegar à altura, ou vais pesquisar, ou telefonas à mãe e perguntas como é que é. Quando te vires nessa situação, desenrascas-te nessa altura, não é? Tipo, uma coisa que tens que ir construindo na tua infância para quando chegar à altura saber. Acho que é questão de educação das crianças, é diferente para os homens e para as... Educar os meninos e as meninas exatamente da mesma forma, porque tal como uma menina tem de saber cozinhar para se alimentar quando for independente, o homem também come. O homem também precisa lavar a roupa, lavar o chão. Mas as nossas brincadeiras e os nossos brinquedos para os jovens são sempre mais de criatividade do que tarefas. E de lógica, sim. É uma coisa também, felizmente também está a alterar-se, mas essa diferença vê-se nos brinquedos. Normalmente os brinquedos das meninas são os nenucos, são as caixas registadoras, as tábuas de passar a ferro, e os meninos lavar, cozinhar. De lavar. E nós somos habituadas a adorar isso. Eu lembro quando era pequenina, um dos meus sonhos de brinquedo, e não tem mal nenhum, mas é interessante perceber que se divide tanto entre meninos e meninas. Um dos meus maiores sonhos de brinquedo, depois acabei mesmo por ter, era uma tábua de passar a ferro, porque eu via a minha avó a fazer isso o dia todo. E o meu primo, que já é 10 anos mais velho que eu, o brinquedo de sonho dele era uma retroescavadora. Eu disse velho? Sim. Pronto, mais novo que eu, o brinquedo de sonho dele era uma retroescavadora. Tipo, vocês desde sempre são incentivados a fazer coisas com ferramentas, exercício físico, cientistas, super-homens, médicos, construtores. E nós somos as empregadas domésticas, as mães, as senhoras que trabalham nos supermercados, as enfermeiras, os meninos são os médicos e as meninas são as enfermeiras. Nunca tinha pensado sobre isso, mas há uma discrepância enorme, que é o Lego. Sim. O Lego dos rapazes, não é que seja de rapazes, mas o Lego normalmente oferecido aos rapazes era aquele genérico, não é? E das raparigas é o Friends, que é tipo... Sim, porque é que os Legos das raparigas não podem ser os mesmos dos rapazes, e têm de ser sempre com brilhantes, com cor-de-rosa, com borboletas. Sim, e bonequinhos de meninas e coisas, de casas. E eu penso muito nisso, tipo, todos... Eu não sei, talvez seja por isso que eu queira tanto ser mãe, ou se calhar é uma coisa inerente em mim, independentemente dos brinquedos que eu tivesse, iria querer sempre ter isto, mas todos os meus brinquedos eram muito centrados à volta disso. Era os bebés, lá está, estava a passar a ferro, tinha uma cozinha em tamanho real que eu adorava, tinha muito essas coisinhas do universo feminino. E por mais que felizmente a minha família acabasse por de vez em quando comprar coisinhas que fugissem um bocadinho disso, tipo, cheguei a ter um microscópio, cheguei a ter um computador portátil de brincar que não era todo cor-de-rosa nem nada, a maioria das coisas que eu tinha era desse universo feminino que eu achava que era o certo eu estar a brincar, as Barbies, as casinhas, as coisinhas todas. E quando eu me lembro dos brinquedos do meu primo, era tudo retroescavadoras, legos, bolas de futebol, bicicletas, coisas que puxam mais pelo cérebro, puxam mais pelo físico, e é interessante perceber isso, e acho que isso depois tem consequências obviamente na forma como as pessoas estão na vida real. Sim, e essas coisas estavas a falar de tipo preocupar-se em saber fazer as coisas. Sim, a questão de se eu vou dar um nenuco a uma Barbie a um filho, se calhar vai estimular, que também é importante, estimular o lado mais sensível do cuidar, do ter... Sim, aquilo que uma vez tínhamos ouvido, de oferecer um nenuco a um rapaz,
pode significar que ele possa ser um bom pai. Exatamente, tipo, se eu vou dar isso. E nunca tinha pensado nisso. Se eu vou dar um neno com o meu filho, o que é que ele se vai tornar? Tipo, não sei, se calhar um bom pai. Eu acho que falta muito, não tanto, obviamente, como eu já disse muitas vezes neste vídeo, mas eu acho que é uma questão de equilíbrio e se calhar falta também um bocadinho às crianças, meninos, a serem incentivadas nessa parte mais de sensibilidade, porque a maioria dos homens tem muito mais dificuldade em demonstrar as emoções e o carinho e o amor e essa sensibilidade do que as mulheres. Porque lá está, chorar ou abraçar ou ter muito afeto é coisa de gaja e ser gaja é mau, é inferior, é pior. Já o outro dizia, homem forte nunca chora. Homem forte nunca chora. Nem na berma da ponte. E se nós formos pensar mais nos nossos avós e isso, normalmente eram aquela figura dura, cara fechada, que estava sentado na mesa à espera que a mulher trouxesse o jantar. Mas pessoas dos 60 anos para cima acontece muito isso. É o pai que é figura forte, o que trabalha, o que não sorri muito, o que não dá beijinhos e abraços. E é triste isso ser assim, porque os homens são tão capazes de amar como as mulheres. E não deveria haver essa vergonha de demonstrar, de chorar, de beijar, de dar abraços aos filhos. Eu acho que é tão bonito quando os homens têm essa... não têm a masculinidade frágil e conseguem demonstrar esse tipo de afeto. E eu acho que se os meninos desde sempre fossem... lhes mostrassem que não faz mal, tipo, darem-nos sim as retroescavadoras e as bolas de futebol, mas se calhar se lhe derem uma Barbie a um neno, que ele também vai gostar de cuidar dele e não sei. Eu acho que seria fixe. Pronto, acho que já estamos a gravar há bué de tempo. Não sei, se calhar se as pessoas gostarem podemos gravar uma segunda parte eventualmente. Porque ainda há mais aqui... para falar? Porra, tenho aqui bué de pontos que não falei, cheguei a meio da minha lista. Acho que o machismo tem todos nós, seja homens ou mulheres, e nem reparamos nele, é só isso. Acho que... E é fixe falarmos sobre isso e acordarmos, ou pensarmos de uma perspectiva diferente, é que tipo nunca... parámos para pensar sobre isso. Já é tão normal para nós que já não vemos. Dizem sempre que o maior esconderijo é à vista de todos. Eu sinto que com o machismo isso acontece muito. Então, se gostaram, digam aí em baixo. Se querem que nós falemos sobre algum tema mais específico, se querem uma segunda parte ou se esta já foi grande o suficiente. Passou uma seca. Passou uma seca, espero que não. High five. Thank you pela sua participação. E vemo-nos no próximo episódio. Tchau!